Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Primeiramente, eu quero convidar para compor a nossa mesa aqui virtual o ilustre doutor Fabrício Bonvetio, sócio da Vetio Advogados, professor, escritor, palestrante, presidente da Academia Internacional de Letras Jurídicas, presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e Novas Tecnologias da ABA, Associação Brasileira de Advogados, mestre e doutor em Direito por instituições internacionais. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso painel. Agora também, igualmente, queria aproveitar para convidar a compor o nosso painel José Leoneri de Souza, sócio consultor da Compliance, em Compliance, Combate à Corrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro pela PLD Consultoria, diretor de programação da ACANS Brasil Chapter, certificado também pela CANS, ele fez 2 vezes a prova e passou nas 2, vai aqui já uma dica e parabéns, José Leoneri. MBA em Finanças pelo IBMEC, atuou por mais de 30 anos nos segmentos de auditoria e compliance, sendo que nos últimos 12 dedicou-se à implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro em compliance no Brasil e dependência de empresas brasileiras no exterior. Professor convidado e palestrante de seminários sobre compliance, PLDFT e combate à corrupção. Coautor dos livros Compliance, a Nova Regra do Jogo pela LEC, e Compliance, Eficiência e Efetividade, pelo Conselho Federal da OAB. José Leoneri, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso evento. Olha, eu vou fazer uma breve introdução antes de passar a palavra para eles, porque a gente está no 13º evento já aqui, falando, em todos os eventos nós falamos sobre prevenção à lavagem de dinheiro. A gente teve e nos regionais a gente sempre se preocupou de trazer informações, né? Então a gente trouxe muito conceito, mas a gente sabe que o nosso público hoje dos nossos eventos acaba vindo pessoas que não estão na área de PLDFT, né? De prevenção à lavagem de dinheiro. Então a gente também gosta de trazer alguns tipos de introdução para vocês, mas algumas reflexões são importantes. Todas as empresas, na minha opinião, né, precisam pensar ou se preocupar nesse tema. A gente foi falado aqui em outros temas, no de ESG, por exemplo, linkou com o tema de fraude, o impacto da fraude, então dinheiro de corrupção, coisas do tipo, e que podem acabar injetado dentro de uma empresa de vocês, das que vocês atuam, independente do setor, e o pior, acabar estando em telejornais aí do Brasil inteiro. Então, esse envolvimento do dinheiro sujo, dinheiro proveniente à corrupção, a gente precisa pensar um pouco mais. Eu sei, eu sou uma pessoa do comercial, como a própria Karine me apresentou, a gente tem metas, a gente tem desafios para quem está na área comercial, mas a gente também precisa estar muito apoiado pelo compliance para muitas vezes nos ajudar a criar controles, a criar políticas, programas dentro das empresas para que a gente possa efetivamente, às vezes, tentar evitar. Não dá para dizer que estou com a totalidade, mas para que a gente sempre crie ferramentas e mecanismos para isso. Por que a gente faz isso? Porque isso é um problema global, não é um problema falar no Brasil. Há um certo tempo atrás eu podia pensar, por não conhecer tanto do tema, pensar, pô, isso só acontece aqui no Brasil, só está aqui no mundo que nós vivemos, mas é um problema global. Quando a gente olha noticiários ou acompanha mídias do exterior, a gente vê que o problema de lavagem de dinheiro, que nem se fala mais só PLD, né? A gente fala de crimes financeiros, está atrelado a fraudes, está atrelado a dinheiro de anticorrupção, está atrelado a terrorismo, a proliferação de armas, enfim, tem tanta coisa acontecendo, como se fala, um dinheiro sujo, e que a gente efetivamente tem que se preocupar para a gente não estar envolvido nisso.
Mas você fala, a gente está falando do Tocantins, é um evento do Tocantins. Ah, aqui não tem. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro, porque eu tenho a lista aqui, então eu sei que tem gente do Brasil. Mas aqui não tem, por exemplo, pode estar em qualquer lugar. O escândalo pode estar numa pirâmide financeira, coisas do tipo. Então, efetivamente, a gente precisa se preocupar. E por isso eu queria dar essa breve introdução aqui, porque a gente tem que começar a pensar sobre isso. E também para me ajudar nessa introdução do tema, eu queria primeiro até convidar o José Leonélio para poder falar um pouquinho pela vivência dele, pela experiência, até pelo mercado que ele trabalhou por muitos anos, que é o mercado financeiro, que normalmente puxa muito, não só aqui no Brasil, mas no mundo, puxa muito nas ideias de como ir implantar. Então, normalmente ele é pioneiro nessa área, né? Então, o José Leonélio tem bastante experiência. Eu queria que você também aproveitasse para a gente esquentar aqui o nosso bate-papo, Leonélio, falar um pouco sobre essa introdução de prevenção à lavagem de dinheiro na sua perspectiva. A palavra é toda sua, Leonélio. Obrigado, Márcio, pelas gentis palavras. Eu gostaria de te agradecer e a Karine pelo convite de participar desse painel e desse evento, e também cumprimentar aí o caro amigo Fabrício. E o que eu gostaria, atendendo aí ao pedido do Márcio, fazer um rápido comentário sobre o panorama que a gente tem que ter das regras contra a lavagem de dinheiro, né? Antes de tudo, é importante ressaltar que o Brasil deve passar no início de 2022 por uma avaliação que é chamada a 4ª rodada de avaliação mútua do GAFI, que é o Grupo de Avaliação Financeira, e é um organismo internacional que foi criado em 1989. O Brasil é membro desse grupo, né? E essa organização está destinada a ajudar os países a estruturar as suas leis no sentido de combater a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E agora, mais recente, entrou mais uma modalidade aí, que é também combater o comércio das armas de destruição em massa. E nós vamos ser avaliados pelo GAFI sobre 2 aspectos. De um lado, né, se o nosso arcabouço legal está adequado para atender às recomendações que são dadas internacionalmente, né? E de outro, também verificar se as nossas instituições estão conseguindo implementar essas recomendações feitas pelos nossos reguladores. Ou seja, é uma avaliação meio que do tipo 360 graus, e que dá uma percepção bastante boa de como, de fato, os normativos estão acontecendo no país. Eu tive a oportunidade de participar de 2 dessas avaliações e esse processo é um processo muito rico. Bom, e aí, falando das regulações, acho importante destacar que, bem recentemente, o Brasil passou por uma revisão dos seus principais normativos internos, exatamente para fazer os ajustes importantes ainda que se demandava com relação às recomendações do GAFI. E aí a gente teve a instrução da CVM 619, a circular do Banco Central 3.978 e também a circular da SUSEP 620, que passaram a vigorar aí a partir de outubro do ano passado, né? E tiveram, né, como principais demandas, todos os 3 normativos são bastante equivalentes ao falar disso, todos os 3 falaram muito da avaliação de riscos que as instituições devem ter e de um processo bem estruturado de conhecer seus terceiros. Há uma série de outros fatores, mas aqui, para considerar no nosso painel, eu acho que esses 2 fatores são os que a gente vai explorar aí oportunamente ao longo do nosso painel. E aqui, ainda falando de um panorama da lavagem de dinheiro, gostaria de destacar que as somas de lavagem de dinheiro no mundo são fabulosas. Segundo aí as estimativas das Nações Unidas, de 2 a 5% do PIB mundial acaba envolvido com a lavagem de dinheiro.
Só para dar uma ideia dos valores disso, em 2020, isso girou entre 1,7 trilhões de dólares e 4,2 trilhões de dólares para um PIB mundial de 85 trilhões de dólares. No caso do Brasil, que a gente teve um PIB aí de 1,4 trilhões de dólares, equivalente aí a 7,4 trilhões de reais, nós tivemos aí cifras entre 148 bilhões de reais e 370 bilhões de reais de recursos que estariam envolvidos com lavagem de dinheiro. Só para ver a dimensão desses valores, o valor mínimo estimado de lavagem de dinheiro no mundo, que era de 1,7 trilhões de dólares estimado pela ONU, né, é superior ao PIB nosso, que foi de 1,4 trilhões de dólares. Muito bem. E só aí para que todo mundo fique na mesma página, né? O que é que de fato a gente considera lavagem de dinheiro? Numa definição muito simples, singela, mas que vai ao fundo da questão o que é lavagem de dinheiro? A transformação de dinheiro sujo, de dinheiro lícito, em dinheiro limpo, em dinheiro lícito, né? E de onde vem isso? Vem de crimes, como tráfico de drogas, crimes cibernéticos, falsificação de produtos, tráfico humano, que, a propósito, no ano passado, foi de 31 bilhões de dólares, e é provável que muita gente nem tenha noção disso. Tráfico de animais, desvio de produção agrícola de animais e muitos outros crimes. O que é que faz esse dinheiro das atividades criminosas? Ele é mesclado com os recursos legais, exatamente para impedir que as autoridades descubram essa irregularidade. E esses recursos, essa é a principal questão, deixam de recolher impostos, né, e prejudicam a economia com a sua competição desleal. E é importante aqui destacar que grande parte desses recursos acabam transitando pelas instituições financeiras. Aí, só para dar uma ideia do volume das movimentações de uma instituição financeira, a Febraban estimou que no ano passado foram 103,5 bilhões de transações bancárias no Brasil. Estamos falando de quantidade de transações, não estamos falando de valores, só para dar uma ideia de quanto que isso é grande. E dentro dessa, vamos dizer assim, dessa imensidão de transações, cabe às instituições financeiras identificar aquelas que estão anormais e comunicar ao COAF, que é um órgão, é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, que é um órgão que centraliza as informações dos bancos e deve encaminhar para a investigação efetiva do Ministério Público e da Polícia Federal aquilo que ele enxergar dentro do universo das comunicações das instituições. E aqui, mais uma questão que eu acho muito importante relembrar é que, além das instituições financeiras, também há outros setores que a gente chama de setores obrigados, que também devem fazer suas denúncias ao COAF, seja porque receberam proposta de negociação fora dos padrões aceitáveis, ou porque os seus produtos e serviços, né, receberam pagamentos superiores a 50 mil reais comprados em dinheiro. Alguém chegou lá com uma mala de dinheiro e quis comprar o produto. O que a instituição deve fazer? Deve reportar. Por que a gente fala de 50 mil reais? É uma referência aí a 10 mil dólares considerados internacionalmente como uma cifra limite. Acima disso, a transação deve ser considerada uma transação suspeita. E aqui, só para eu não me estender mais, só gostaria de destacar quais são esses setores principais aí que também devem reportar. São muita gente, contadores, notários e registradores, atletas e artistas, bens de luxo de alto valor, bingos, bolsas de mercadorias, cartões de crédito, joias, pedras preciosas, corretores de imóveis e imobiliárias, serviços de assessoria, auditores, consultores, comércio de veículos automotores, etc. E, só para dar uma ideia, só os notários e registradores realizaram 1.465.000 comunicações ao COAF
só neste ano até outubro de 2021. Com isso, dá para ver que nós estamos evoluindo, sem dúvida nenhuma, muita gente está trabalhando, está detectando anormalidades, mas é importante que as nossas empresas continuem sendo diligentes. Esse é o recado principal. Desculpe aí a extensão do tempo. Isso, galera. Foi muito bom você trouxe esse overview. Depois eu vou fazer meus comentários aqui, mas primeiro eu vou passar a palavra para o Dr. Fabrício, também com a vasta experiência dele, também acadêmico e também no lado profissional. Traz um pouquinho da sua vivência e falando um pouco dessa introdução desse tema aí para o nosso público, que você tenho certeza que vai vir com outro viés também, com a mesma teoria, mas com um outro olhar. Boa tarde, então. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, doutora Karine. Primeiramente, quero agradecer o convite, doutora Karine. Quero agradecer aí o apoio do Márcio também nesses dias. Quero cumprimentar o doutor José Leonélio de Souza, meu colega aqui. E vamos, então, conversar sobre esse assunto. Primeiro, só quero fazer uma correção. Eu sou doutorando em Direito, né, só para deixar isso registrado. E, bom, a questão da lavagem de dinheiro, ela cada vez mais adquire um contorno extremamente importante nos dias de hoje, né? A gente, claro que esse assunto ele começa a tomar uma importância, ou pelo menos ele começa a tomar uma notoriedade muito maior no Brasil a partir dos escândalos envolvendo o governo passado e a própria questão do advento da Operação Lava Jato, né? Antes disso, claro que se tratava de lavagem de dinheiro, mas isso estava muito mais restrito a meios empresariais, aos locais acadêmicos, né? Aos técnicos, às pessoas que efetivamente trabalhavam com isso. Hoje, se a gente falar sobre lavagem de dinheiro, praticamente todo mundo tem uma ideia, mesmo que remota, do que é lavagem de dinheiro. Então, a gente tem que observar que é uma mudança bastante grande com relação à percepção das pessoas à questão da lavagem de dinheiro. Isso não acontece só no Brasil, né? A gente tem que recordar, e o doutor Zé Leonélio sabe disso também, que não faz muito tempo que países, por exemplo, como a Alemanha, tinham previsto nos seus orçamentos valores específicos, valores de governo para pagamento de propina. Isso era aceito, isso era positivado, era lei, e entrava no orçamento público. Então, vale dizer que um país como a Alemanha Oriental, por exemplo, ela tinha previsto todo ano X euros hoje, ou marcos alemães no passado, para pagamento de propina a empresas e a outros estados soberanos. E isso não era restrito só à Alemanha, quer dizer, grande parte dos países da cortina de ferro tinham essa previsão. E não só isso, nos Estados Unidos também isso era aceito. E isso não faz 100 anos, isso fazem 20, 30 anos, muito pouco tempo. Então, a gente tem que observar que a cultura da corrupção, de certa forma, vou falar desse jeito, ela é uma questão muito premente e muito viva na história recente. Então, normal pagar propina, normal um lobby, vamos dizer, de uma forma diferente, né? Porque tem um lobby, na realidade, que não lida com corrupção, tem um lobby, inclusive, que é uma profissão regulamentada por lei, nos Estados Unidos é assim, no Brasil não é, mas em alguns países é aceito, e via de regra, deve-se tratar a questão do lobby dentro da legalidade, observando as leis. Mas a gente tinha, então, essa observação e essa previsão desses pagamentos. Então, lavagem de dinheiro, uma coisa, de certa forma, extremamente comum, e ela começa, também a título, eu acho histórico colocar, a se desenvolver muito forte no início dos anos 20 do século passado, né? Então, a questão da própria máfia norte-americana, né, geralmente constituída por muitas pessoas que eram imigrantes e acabaram virando mafiosos, e eles começaram, então, a ter que limpar esse dinheiro que eles ganhavam de forma ilícita. Nesse período, grande parte dessa ilicitude, ela vinha da questão da lei seca, né? O álcool, então, nos Estados Unidos, nos anos 20, anos 30, ele era proibido, então era um ilícito. E o dinheiro advindo dessas casas de jogo, tirando a questão dos estados, onde é permitido, como Las Vegas, por exemplo, esse dinheiro advindo das casas de jogo, advindo do álcool, do comércio de bebidas, das casas noturnas,
eles tinham, então, que ganhar um contorno de legalidade. E como é que ia se fazer isso? Como é que se fez isso? Então, essas organizações criminosas resolveram investir em atividades que pudessem ter um giro rápido de dinheiro, mas não só isso, um giro de dinheiro sem controle, que não houvesse um controle da origem do dinheiro e da entrada do dinheiro. E o que era melhor para fazer isso? Basicamente, dois setores, que era o setor hoteleiro e o setor de lavanderias. Porque, geralmente, o pagamento nesses lugares, e na época a gente tem que pensar que não existiam cartões de crédito, eram feitos em espécie, porque eram valores pequenos, não eram feitos em cheque, não eram feitos numa conta corrente que depois eram enviadas à empresa, o antigo carnê que existiu, eram feitos pagamentos simplesmente em espécie, que não ficava, na época, nenhum tipo de registro. Então, eles compraram muitas lavanderias, porque era um investimento muito pequeno, e hotéis muito simples também. E lançavam na contabilidade uma ocupação de 100% praticamente de utilização dos quartos, e as lavanderias trabalhavam 24 horas por dia, então, teoricamente, lavando roupa, mas o que elas lavavam eram outras coisas. E aí é uma coincidência, né, a questão do lavar, porque o lavar não é o lavar de limpar, até acabou servindo para isso, mas é a lavagem, porque era o setor de lavanderias que atuava nisso. Então, a gente tem que observar que a lavagem de dinheiro ela já é centenária, ela já é bastante antiga. E ela, claro, que vem tomando contornos bastante diferentes com o passar das décadas. E o doutor Leonélio sabe disso, quer dizer, ele trabalha com isso diariamente, principalmente no setor bancário, e sabe que ela consegue se transformar de uma forma muito rápida e consegue, inclusive, passar na frente de tudo. A grande verdade é que nós, profissionais de compliance, nós, profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro, nós corremos atrás de tudo isso. Primeiro, eles veem a forma de fazer e a gente, de certa forma, acaba descobrindo como estão acontecendo as coisas e tem que ver uma forma de mitigar isso, de resolver isso. Tudo que se tenta prevenir e se tenta mitigar, pode ter certeza que do lado de lá está sendo trabalhado para que isso passe, de certa forma, também despercebido. Então, a gente tem um histórico de lavagem de dinheiro bastante antigo. Então, é um histórico que dá uma sofisticação e dá um aprendizado muito grande dentro desse setor. E a gente tem um tratamento dos países em cima disso muito recente. A preocupação é muito recente. Se a gente for olhar o país que começa a se preocupar com isso, é os Estados Unidos da América. Mas também não faz muito tempo. Não fazem mais de 40 anos que existe uma preocupação séria nos Estados Unidos com relação a isso. E o nosso país, então, é bem depois, e principalmente com a questão da Lava Jato. Obviamente que hoje a gente começa a se transformar num centro importante já de compliance até. Porque como nós fomos muito acometidos e muito atingidos por atos de corrupção, a gente, de certa forma, ficou um pouco traumatizado. Então, porque existia um setor de compliance bastante forte dentro da Petrobras, mas existia também um outro setor lá dentro com uma vontade muito grande de burlar esse compliance. Mas a gente tem, então, agora uma tentativa, ou pelo menos uma organização, para que as empresas tenham um compliance que não seja somente um compliance de papel, que não seja um compliance para cumprir determinadas leis estaduais que existem, por exemplo, para ganhar certas licitações ou para ser usado de atenuante em condenações por corrupções. Então, a gente tem que pensar que a atuação do compliance na lavagem de dinheiro ela é cada vez mais forte e não existe uma prevenção à lavagem de dinheiro sem que a gente consiga ter um tratamento e uma implantação efetiva de um programa sério de compliance dentro das empresas. Eu não sei se eu falei demais aqui, mas eu vou devolver para o Márcio para a gente seguir adiante. Fabrício, não falou demais, não. Acho que foi muito legal. Eu vou vir de você e falando com o Leonélio também. Porque, primeiro, você trouxe também essa questão da história da lavagem de dinheiro, e que casualmente o termo acabou encaixando, né? Porque, no final, essa ideia da lavagem de dinheiro é ocultar a origem. Então, acho que isso é um ponto importante. Por isso que eu falei no início que ele pode entrar na sua empresa, mas se a gente não se preocupar com a origem da onde está vindo, pode acabar prejudicando
provavelmente sua empresa. Aí você trouxe o exemplo, lembrando da lavanderia, dos hotéis, quer dizer, empresas que tem em qualquer estado aqui do Brasil e cidade. Então, assim, é uma coisa muito simples. Isso são métodos super antigos. Imagina, e aí você também trouxe ao longo da história falando que eles trabalham exatamente para burlar. Então, claro que hotéis, lavanderias, as pessoas já estão mais antenadas quanto a esse tipo de coisa. Mas é importante lembrar que pode ser qualquer tipo de empresa. E você disse, realmente o Brasil, a gente dá um foco maior para quem não é da área de prevenção à lavagem de dinheiro ou instituições bancárias, né? Vamos trazer assim, pós grandes escândalos que tivemos aqui. E de grandes operações, a gente começava a ver operações da polícia deflagrando em virtude de atos de corrupção. Então, muito mais do que, às vezes, uma proliferação de armas ou do tráfico de drogas, muitas vezes, a gente viu várias vezes falando sobre a corrupção, que é um ponto também importante e que pode acabar impactando qualquer uma dessas empresas. E o Leonélio, trazendo nisso, ele trouxe, e eu vou fazer esse encaixe, né? Porque quando a gente pensa em corrupção, o Leonel falou assim, pô, ele falou sobre o conhecimento dos terceiros. Então, a corrupção faz com que a gente precise efetivamente conhecer com quem a gente está operando, com quem a gente está trabalhando, que é o nosso parceiro. Se ele fornece, se ele é um terceiro nosso, ele também, a gente precisa conhecer quem são eles, né? Porque às vezes ele não tem nenhum problema com você, com o que você faz, mas ele pode acabar impactando. E as cifras aqui que o Leonélio trouxe, eu até anotei, porque nem eu lembrava disso. O banco trabalhando com 103 bilhões de transações, só no Brasil. Olha que loucura para a gente conseguir monitorar isso. E é obrigatório por lei, por carta circular, Banco Central e tudo mais. Então tem que fazer um monitoramento. E uma cifra que me chamou muita atenção, Leonélio, foi a questão que muita gente não deve saber. 31 bilhões de dólares, né, relacionado ao tráfico de pessoas, tráfico humano. Esse tráfico humano pode estar em qualquer cidade, em qualquer lugar do planeta. Isso é um problema, a gente até fez, né, na organização lá da questão de tráfico humano, porque realmente é um tema tão crítico e muito pouco difundido. A gente tem até pensar depois de ter um painel sobre esse tipo de coisa dentro do Compliance Across, porque é algo relevante, trabalho escravo, isso está na vida de todo mundo, e inclusive, com certeza, o Brasil não se escapa disso. A gente pode não publicar muita coisa, mas é muito importante o que você falou. E as questões das pessoas obrigadas, Leonélio, é um ponto também importante, porque instituições financeiras, cartões de crédito, já está lá difundido, mas você trouxe a dos notários, que eu fiz um painel com os reguladores lá no mês passado, no Compliance Across, e eles mesmo falando sobre isso, que estão na curva de aprendizado dos notários, né? Porque, então você vê, eles têm dúvidas sobre se é ou não é operação suspeita, já mandam para o COAF. Então, isso há 2, 3 anos atrás não tinha nada, ou tinha muito pouco. Esses números são abertos no site lá do COAF. Se vocês tiverem interesse, é só entrar no site do COAF, põe no Google COAF, vai achar lá o site, você acha os números. Então, acho que esse é um ponto importante. E você já grifou dois pontos importantes aqui também, que é a avaliação de risco e conhecimento de terceiros. Leonélio, aí risco a gente falou, acho que quase, se não todos, quase todos os painéis aqui, né? Então acho que só para encaixar como isso tudo está em compliance, como isso tudo não pode estar, não está solto, né? E aí eu queria, aproveitando esse complemento que eu trouxe, trazer, na verdade, na visão de você, Leonélio, primeiro, quais são os desafios, então, né? Porque isso foi só a introdução, falamos um monte de coisa, encaixei aqui, mas quais são os desafios na sua ótica, principalmente quando a gente está falando ali de avaliação de riscos e também de conhecimento de terceiros, nessa questão aí de compliance bancário e também de prevenção à lavagem de dinheiro? Bom, obrigado aí, Márcia, pelas considerações e seu arremate disso tudo aí que a gente conversou. De fato, há muitas questões aí que chamam bem a nossa atenção. Esse aprendizado, por exemplo, as pessoas obrigadas que não são instituições financeiras estão aprendendo, é muito curioso, é muito interessante e é um aprendizado mesmo que se faz na prática. Você imagina, por exemplo, alguém numa joalheria, chega um político querendo comprar um anel de brilhantes de
100 mil reais, ele vai dar em dinheiro, não vai usar o cartão de crédito dele para não se denunciar. E aí o gerente da joalheria vai dizer, mas eu não posso vender para esse sujeito, eu tenho que denunciar esse político, como é que eu vou fazer isso? Isso é impensável. No início, eu tive a oportunidade de dar consultoria a algumas joalherias e, de fato, é um processo de conscientização e de rompimento de conceitos aí. Mas hoje isso já está muito mais efetivo. E aí, falando dos desafios, eu gostaria de voltar a duas questões que a gente começou a tratar. Uma é da avaliação de riscos, né? Porque isso diz respeito a essa avaliação do GAFI. A avaliação de risco é uma das questões que tanto as instituições quanto o próprio país têm que evoluir. Estamos falando aqui da avaliação de riscos de PLD. O país, por quê? Porque o país tem a incumbência de fazer uma avaliação nacional de riscos de lavagem de dinheiro, né? Essa avaliação, a primeira já foi feita, você vê que todo mundo está aí aprendendo nesse processo, né? A primeira foi entregue agora pela ENCLA, que é o nosso organismo maior, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Diversos profissionais estavam reunidos nisso, e o que é que se propuseram a fazer? A ter um instrumento capaz de quê? De identificar as ameaças e vulnerabilidades no nível do país, nos diversos setores da economia. O propósito é que o país tenha uma compreensão boa disso, né, e desenvolva estratégias nacionais para ajudar a desenvolver, para ajudar a mitigar. E nessa quarta rodada que nós vamos ter aí de avaliação do GAFI, isso, sem dúvida nenhuma, vai entrar na consideração. Tanto é que o GAFI, visitando alguns países, já fez, inclusive, recomendações adicionais à avaliação de riscos, pedindo que eles explorem setores específicos que ainda não estavam bem conhecidos de todo mundo. E não é muito difícil a gente imaginar isso. Por exemplo, imagine o universo das criptomoedas. Poucos países conseguem dominar o nível de risco disso. E, em especial, que controles fazer para isso, né? Então, esse é um assunto que volta à pauta. Por outro lado, a gente tem as instituições financeiras que estão obrigadas também a fazer a sua avaliação de riscos. Muitas já faziam de uma certa forma? Podiam fazer, de fato algumas faziam, mas agora isso é estrutural. Você não pode ter um programa de prevenção à lavagem de dinheiro sem antes entender qual é o risco do seu negócio. E o que significa, então, mas o que eu tenho que olhar para o risco? O que é risco para mim, né? Eu tenho que olhar o meu universo como um todo. Ou seja, se eu tenho riscos nos meus clientes, nos meus produtos, nos terceiros que eu contrato para me ajudar a seguir com o meu negócio. Tudo isso faz parte de risco e eu tenho que mensurar, né? Na medida em que eu tenho uma noção muito boa disso, é que eu vou ser capaz de dizer, olha, eu não sabia que eu tinha todo esse risco, não quero tudo isso, vai dizer lá o Conselho de Administração, os executivos. Ou ele vai dizer, não, eu quero esses clientes, quero assumir esse risco, mas para isso vou ter os meus controles, né, mais firmes. E aí eu diria o seguinte, que é prudente também que as demais empresas que têm que fazer também a sua comunicação ao COAF e qualquer outra, né, que também tenha essa avaliação de riscos, né, e se posicione. Eu tenho riscos de lavagem de dinheiro ou não tenho? Certamente tem, né, e tem que trabalhar para ganhar efetividade. Eu não tenho que ter medo de tudo, eu tenho que ter medo daquilo que de fato é risco e eu estabeleço controles para isso. E daí eu vou derivando para um segundo desafio, né, que é o de conhecer adequadamente terceiros e parceiros. O Márcio já falou disso, né? A gente tem que explorar
o nível de conhecimento dos terceiros e parceiros, e o Dr. Fabrício também comentou isso, né? Porque nisso vai residir muitos dos riscos que a gente pode estar vivendo na empresa. E só para dar um pouco de gás nisso, eu gostaria de enfocar no seguinte: conhecer adequadamente clientes e terceiros é uma necessidade se você deseja que a sua empresa tenha perenidade. Imagine a sua empresa envolvida em escândalos. Ninguém vai querer mais comprar o seu produto, não é? Então, você tem que estar ciente dos riscos que você pode correr na associação que você faz com terceiros e com seus parceiros, né? E aí, quando a gente fala do parceiro ou do terceiro, eu tenho que conhecer a idoneidade da pessoa física e também, se é uma pessoa jurídica, eu tenho que conhecer os seus sócios, os seus administradores, né? Mas, além disso, e aqui eu vou acrescentar um fator que também é relativamente esquecido, mas muito importante, que é o seguinte: eu tenho que entender as atividades que o meu cliente exerce, como é que ele opera, em que território ele opera, porque isso pode me sujeitar a alguma situação crítica para a minha empresa. Por exemplo, se as operações do meu cliente estão numa região de fronteira, isso naturalmente aumenta os riscos, por exemplo, de operações com contrabando. Pode o meu cliente estar envolvido com isso? Eventualmente pode. Então, eu vou elevar o risco dele e vou manter o meu controle mais acurado com relação a isso. Mas escuta, Leonélio, eu trabalho meu negócio é com gado, com produção em larga escala de grãos. O que isso tem a ver com a história, né? Olha, pode ter tudo a ver. Além daqueles fatores que eu comentei de conhecer o seu cliente, que em geral está próximo de você, imagina, por exemplo, se você fecha um negócio de venda de grãos, né, para um importador de um determinado país, e que esse importador pode estar envolvido porque apoia terrorismo ou, por exemplo, porque é suportado com recursos da máfia. Você imagina a dor de cabeça que você está comprando, se isso vier à tona? A gente tem N exemplos, tanto aqui no Brasil quanto fora, de empresas que se viram aí apuradas exatamente porque ficaram numa situação dessas. E falando desses dois aspectos, eu queria destacar o seguinte: é que as portas podem e devem estar abertas para os nossos clientes e terceiros, porque é nisso que se baseia a vida da nossa empresa. Mas é necessário saber quem é que você admite dentro de casa. Eu acho que esses são os dois recados mais importantes que eu gostaria de dar quando a gente fala de desafio para as nossas empresas. Uau, que desafios, hein? Quando você falou aqui de avaliação nacional de risco, eu lembrei, ENCLA, às vezes a gente não está nem antenado como isso se conecta, né? E aí eu vou só aproveitar, Leonel, isso nos conecta em, às vezes, financiamentos mais baratos para linhas de crédito mais baratos para a gente poder, com o nosso comércio, na nossa empresa, adquirir através de instituições financeiras, possibilidades de comércio exterior, como o próprio Leonélio disse, de exportação. Então, isso tudo facilita. Não queremos transformar o nosso Brasil num país piorando em relação ao GAFI, porque a gente sabe que isso prejudicaria a nossa economia. Só para trazer casos práticos aqui. Então, realmente faz todo sentido essa avaliação nacional de risco focada em prevenção à lavagem de dinheiro, como isso pode impactar. Eu acho que um outro ponto também que você disse, antes de eu passar aqui para o Fabrício, foi a questão dos terceiros, né? A gente não pode esquecer a due diligence. A gente fala aqui, já falamos em alguns congressos, a importância disso. Não é porque bateu a meta e aí tem que entender o trabalho do cliente. Como, por exemplo, vou aproveitar o exemplo do próprio Leonélio, ir numa joalheria, um político X vai numa joalheria com 100 mil reais no bolso, em dinheiro, em espécie, quer comprar joia, só que você sabe que o salário daquele político é 25 mil reais.
Faz sentido o que ele está fazendo? Em espécie, salário médio de um político X, 25 mil, tem algo suspeito. Eu não sou nenhum especialista nisso, mas tem algo estranho no ar. Então, é esse tipo de posicionamento, de entender o trabalho do cliente, e isso de um fornecedor seu, pode ser qualquer coisa. A gente precisa efetivamente entender para a gente não estar envolvido em alguma coisa ruim, né? E ser acionado por causa disso. E aí, nesse lado também, eu queria perguntar para o Fabrício, na sua percepção, quais complementos você pode trazer para a gente dos desafios aí nessa área? Bom, eu acho que o Leonello abordou bem a questão, né? E eu acho que o grande desafio ele passa principalmente por uma mudança cultural. Eu acho que ele passa por uma quebra de paradigma. Na realidade, foi abordado aqui a questão dos obrigados, né? E cada vez mais a gente tem que observar que a gente tem agentes obrigados. Com o passar do tempo, as atividades todas acabam, de alguma forma, tendo algum tipo de obrigação com relação a isso. E é o que o Márcio acabou de colocar. A gente tem que pensar o que é razoável e o que não é razoável. Não é razoável um sujeito que ganha 30 mil reais morar numa casa de 5 milhões de reais. Isso não é possível. Matematicamente é impossível isso. E qualquer um sabe disso. Então, é o que o homem médio pensaria, né? Aquela máxima do direito, como ele agiria. Então, a gente chega num momento que não adianta eu querer vender uma casa e um sujeito tem uma renda de 25, 30 mil reais, vem com um saco de dinheiro, ele quer fazer a compra, então, em espécie, né? Ou pode depositar numa conta bancária que, porventura, eu tenha fora. É possível que a gente tenha contas bancárias fora sem problema nenhum, né? Vários de nós temos contas fora, simplesmente a gente tem que declarar para a Receita Federal, os nossos recursos têm que ser lícitos e ponto, não tem problema nenhum nisso. Inclusive, não tem problema nenhum com muita coisa. As pessoas se assustam com muita coisa que não tem problema nenhum. O problema é fazer coisa errada. O problema é fazer estude. Esse é o problema. Não tem problema ser dono de empresa fora do país, não tem problema ter conta fora do país, não tem problema investir em conglomerado financeiro em outros países. Nada disso é problema, desde que tudo seja feito dentro da legalidade, desde que tudo seja feito dentro da lei. Mas o problema mesmo é que o Brasil tem uma cultura muito grande de corrupção. Eu observei pelo mundo afora que a corrupção não é um problema nosso, né? Não é, não é, na realidade, uma situação exclusiva dos países em vias de desenvolvimento, ou dos países do terceiro mundo, ou dos países da Ásia, hoje está mudando muito isso, ou da África, né? É um problema geral, a gente tem corrupção em todos os países do mundo. O que muda, na realidade, é a escala de corrupção que a gente tem e o que isso representa para o custo do país. Então, a gente tem medidas de corrupção que são previstas. Eu não estou dizendo que são corretas e que devam ser aceitas, mas elas são previstas. Então, dentro de uma normalidade, é normal que se perca 0,0 tanto com atos de corrupção, mas não 3, 5, 6%, como é o caso do nosso país. E isso inviabiliza qualquer coisa. Muita gente se pergunta, e eu já vou voltar aqui para o nosso tema principal, mas muita gente se pergunta o porquê o financiamento bancário no Brasil custa tão caro e por que em outros países, em vários outros países, custa tão barato. Por que comprar um apartamento em Portugal, e o Leonel está em Portugal agora, né, Leonel? Custa 1,2% ao ano. Se tu negociar mal com o teu banco, tu pode pegar um juro menor ainda. E por que no Brasil um bom financiamento é 8,5%? Porque o custo de corrupção é muito menor e o custo do país é muito menor. Porque o risco é muito menor. Porque fazer a coisa certa é bom para o país, é bom para as instituições. Isso traz dinheiro. E aí, entrando na questão do grande desafio, e eu concordo com o Leonélio, é a questão dos stakeholders, é a questão dos parceiros. Esse é o grande desafio. Qualquer empresa que queira se manter competitiva ou se tornar competitiva e atuar no mercado internacional, ela não tem como fazer isso se ela não tiver um programa sério de prevenção à lavagem de dinheiro, um programa sério de prevenção à corrupção e um programa de conformidade que funcione dentro da sua organização. Não há como. Qualquer escritório de advocacia hoje que for prestar serviço para uma multinacional, para uma empresa fora do Brasil, ele é obrigado a se filiar e assinar um programa de compliance que vai ter cerca de 400 páginas. Isso é o normal, isso é o padrão.
tu anui com aquelas cláusulas, tu concorda com aquilo e te compromete a funcionar, a agir dentro daquele padrão ético. Isso não é problema para quem quer fazer a coisa de forma correta. Tu simplesmente lê, vê que não tem problema nenhum, acha, pô, que legal isso aqui, e assina. Isso deveria ser o normal. Isso deveria ser o padrão, mas infelizmente não é. Então, eu acho que o grande desafio, efetivamente, é uma quebra cultural, é uma mudança cultural e uma quebra de paradigma. Eu acho que esse é o grande desafio. De entender que fazer as coisas de forma certa, fazer as coisas de forma correta, dá lucro, é possível e vale muito a pena. Muito mais do que fazer a coisa de forma errada. Fazer o errado dá tanto trabalho quanto o certo. E dá mais trabalho, porque dá retrabalho. E eu acho que talvez, e repetindo aqui, o grande desafio seja a gente conseguir introjetar na nossa população, nas nossas crianças, nos nossos profissionais, no pessoal principalmente que está na graduação, que a gente tem que passar e mudar a forma como as coisas são feitas, principalmente no Brasil. E agir em conformidade, agir de forma correta, porque isso é bom, isso é o correto, e isso dá lucro. Eu acho que isso é o principal. Entender que o compliance, que a prevenção à lavagem de dinheiro, que isso não é custo. Isso não é custo. Isso, antes de mais nada, é uma necessidade, é uma obrigação, mas é um ganho competitivo. No momento que a gente olhar dessa forma e que a gente aliar isso, mesmo dentro das empresas, uma visão de estadista, de Estado, e não de governo, tudo passa a mudar. A gente não pode enxergar a gestão, a gente tem que enxergar a história da organização. A gente tem que pensar daqui a 10 anos, 15 anos. A gente não pode pensar como pagar o 13º. Eu sei que é difícil eu fazer isso, no momento que o Brasil tem uma economia extremamente instável, extremamente problemática. A gente está, de novo, agora com o fantasma da inflação. Hoje foi divulgado que a gente está com uma inflação de 1,5% nesse mês. Isso é uma situação terrível. Eu acho que eu era muito pequeno quando teve uma inflação desse tamanho. A gente não está acostumado, na realidade, a lidar, grande parte de nós não estão acostumados a lidar com esses números. Eu acho que isso é muito perigoso, muito problemático, mas a gente tem que mudar o nosso padrão de comportamento. Então, se eu for ter que elencar uma coisa como grande desafio, é a mudança do padrão de comportamento do cidadão do nosso país. É difícil, mas isso tem que começar em algum momento. Fabrício, realmente, né? Não, a gente também não pode ficar pensando que é difícil e não avançar. Eu acho que você disse muito bem. E quando você falou nessa questão da mudança cultural, eu anotei algumas coisas aqui. Eu acho que esse ponto também é super importante. A gente, em alguns momentos aqui, eu lembro que eu inclusive, já até falei, mas eu vou repetir. A gente também, nós somos parte. Não adianta a gente questionar só o outro. O outro podia, o outro podia. A gente terceiriza problema e acha que a terceirização é a melhor solução. Ele tem que resolver, o político tem que resolver, a pessoa X tem que resolver. O que nós podemos fazer na nossa vida para ajudar e melhorar? Às vezes a gente faz um negocinho pequenininho, como, por exemplo, não fazendo uma corrupção simples. Fui parado, estou sem habilitação, tem que pagar multa, foi apreendido. É isso mesmo e acabou. Você infringiu a lei, você já fez errado, está sendo pago por isso e aceitar o que você fez. Que você está sendo punido por algo que você fez errado. E não tentar fazer um jeitinho de burlar algo. Isso é em qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu vou sair do lado disso, é pegar a pessoa que está dirigindo e pega um papel e joga no lixo, porque acha que alguém vai limpar aquilo. É a mesma forma que às vezes a gente pode estar fazendo um ato errado. Então a gente precisa mudar culturalmente. E eu também acredito, Fabrício, como você disse, é de base. Então se a gente quer mudar, não vai mudar amanhã. A gente tem que, nós, claro, tentamos ir mudando, para a gente é mais difícil, mas eu tenho certeza para quem tem filhos pequenos, acreditar que esses filhos, de repente nossos filhos, nossos netos, poderão ter
algo melhor lá na frente. Mas a gente precisa startar isso hoje, né? A educação é realmente a base. E quando você falou da corrupção no mundo, eu só vou fazer aqui, um merchan, mas não pago, né? Mas eu acho que é muito interessante para entender essa questão de prevenção à lavagem de dinheiro. É no Netflix, você pode ir lá na série chamada Dirty Money. Ela é por episódio, então você não precisa ver tudo, escolhe o que você quiser. Você vai ver grandes empresas, governos de outros países. Não tem do Brasil, eu não lembro lá, inclusive. Mas vocês vão ver casos reais, com documentários, com filmagens televisivas, então vocês vão entender o que o Fabrício quis dizer da corrupção no mundo. Mas tem um lado de quanto isso impacta na economia, que no nosso não é um percentual pequenininho, é um percentual de 3 a 5%, dado que o próprio Fabrício disse, menos de 1% em outros lugares. Então, isso acaba impactando. E, por fim, que também foi junto com o que o Leonélio disse, é a questão dos stakeholders, né? Que é a questão dos parceiros. E quem a gente efetivamente quer ser nosso parceiro. Não importa, o nosso funcionário, nosso fornecedor, nosso cliente, a gente efetivamente precisa conhecer mais. Não é simplesmente emitir uma nota fiscal falando, opa, vendi mais um. E é isso. E quando a gente fala no agro, a gente também tem que pensar que eu sei que o estado do Tocantins tem um lado agro muito forte, a gente tem uma cadeia produtiva muito forte e a gente precisa entender que dentro dali a gente sabe que pode acabar acontecendo irregularidade, né? Eu sei que o papo está muito legal, mas a gente já está meio que indo para o final. Eu olhei agora o tempo aqui, senão daqui a pouco a Karine puxa minha orelha aqui. Mas para a gente poder finalizar o nosso painel, eu queria voltar com o Leonélio, já com as palavras, eu diria, finais, mas dando o que você imagina, Leonélio, que poderia ser feito para o próximo ano, para poder ir já melhorando no dia a dia das pessoas. Qual é a sua recomendação aqui, nas suas perspectivas, para a gente poder melhorar nesse tema? Bom, eu gostaria aqui de explorar dois aspectos. Primeiro, e o Dr. Fabrício já falou disso, nós temos aí um cenário de muitas incertezas, seja para o próximo ano nós temos crise política, temos desemprego, temos a inflação que está cada vez mais alta, temos o risco de falta de energia, né? E isso tem deixado todo mundo muito apreensivo, né? Além disso, como um fator que se agrega a isso, nós vamos ter lá uma disputa presidencial o ano que vem. Assim, são fatores que podem deslocar você do seu centro, do seu eixo. Mas nesse ambiente de cenários conturbados, uma coisa que eu espero, sinceramente, que a gente não minimize a luta que vem sendo travada contra a corrupção e contra a lavagem de dinheiro, né? Nós marcamos pontos bastante importantes, por exemplo, em relação à prevenção à lavagem de dinheiro, em relação ao que os organismos internacionais, a ONU, o GAFI, a OCDE, têm insistido para que os países assumam. E é por isso que, nesse papel que a gente comentou lá, de avaliar seus clientes, avaliar seus riscos, a gente não pode esmorecer, porque se trata de controles que preservam a segurança das empresas, ainda que em cenários muito adversos. Você conhecer os seus riscos, isso é essencial. Agora, uma outra questão em que o Dr. Fabrício e o Márcio também mencionou, que é a questão do âmbito do combate à corrupção, a gente tem visto aí que os indicadores da Transparência Internacional têm mostrado que nós temos uma piora dos índices de corrupção constantemente. Quando a gente fala de corrupção, parece que aquilo que acontece, para muita gente, é aquilo que acontece lá longe, não é no meu estado, ou é lá no governo central, etc. Isso não é comigo. A consciência que nós temos que ter, e isso tem que incomodar a todos, é que um ato de corrupção afeta ao bolso de todo mundo. Afeta mais significativamente o bolso de quem tem menos recursos, mas afeta o bolso de todo mundo. E o ato de mudar esse comportamento
eu não tenho dúvida alguma, isso tem que começar com a educação na escola básica. Eu tenho tido a oportunidade de ver aqui na Europa alguns exemplos disso, de programas que, de fato, são muito interessantes e que começam a educar a criança, a colocar na criança a consciência de que ela deve cuidar disso, deve estar atenta a isso e tem que combater isso, da mesma forma que a gente vê uma criança que aprende que não deve se desperdiçar água, você vê o pai com a torneira da pia aberta enquanto está escovando os dentes, ela chama atenção. Essa consciência meio que natural que a gente tem que absorver também, né? E aqui eu agrego uma outra coisa, que é assim, as recentes revelações aí de sérios problemas com a corrupção durante a pandemia, revela que a gente tem agentes, né, dentro dos governos e empresas envolvidas que são, de fato, inescrupulosos, né? Tendo em conta que desviam recursos que se destinam a quê? A salvar vidas, né? Esse problema também se refletiu em muitos países, não foi só aqui, demonstrando uma coisa que eu acho que é elementar, que quando os controles se afrouxam, como foi aí no caso da dispensa das licitações por conta de emergência nas ações para salvar vidas, os corruptos de plantão aparecem. Tenham certeza disso sempre. E aí, a minha expectativa é de que possamos retomar com seriedade os controles e fazer cumprir as regulamentações existentes, inclusive punindo os atos que são sabidamente corruptos, né? E aqui eu vou dizer, eu sou um leigo, não sou especialista em direito, né? Mas, para mim, esses crimes envolvendo, por exemplo, a saúde, eles ganham contornos de crime hediondo nessa situação de pandemia, porque o recurso que se desviou estava destinado a salvar vidas. Quantas pessoas não morreram por falta de recurso? Por falta de medicação? Por falta de recurso para poder ser entubado? Não tenho dúvida disso. Nós temos que combater e garantir que os nossos filhos e as pessoas que estão próximas de nós, todos tomem consciência disso. Por outro lado, eu não sou um pessimista, eu sou um otimista. Eu acho que nós temos que garantir que os nossos controles funcionem dentro das nossas empresas e dentro dos nossos negócios, já que, se isso acontecer, nós estamos dando uma parcela de contribuição para melhorar o ambiente do país, né? Para garantir que a situação seja melhor para nós, para os nossos filhos e para as futuras gerações. Não vamos desistir desse papel. Eu acho que é essa a minha mensagem principal. Muito bom, Leonélio, muito bom. Agora eu vou pedir para o doutor Fabrício continuar, depois eu faço uma apanhada final também com minhas considerações. Doutor Fabrício. Eu não penso muito diferente também, eu sou um otimista também, mesmo contra o que acontece na realidade no dia a dia, né? A gente teve agora com a questão da pandemia inúmeros episódios de corrupção, e esses episódios eles vão reverberar e vão aparecer, e já estão aparecendo nos próximos meses, nos próximos anos. A gente deve ter um enfrentamento bastante grande, principalmente com participação do judiciário, com relação a esses episódios todos envolvendo contratos, né, do enfrentamento ao Covid-19. Para vocês terem uma ideia, cerca de 99,5% dos contratos relacionados à pandemia no estado do Rio de Janeiro tiveram apontamento de irregularidades, 99,5%. E, pasmem, 99,5% foi o que foi avaliado ainda, ou seja, 100% dos contratos relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 tiveram apontamentos de inconformidade, ou seja, o que o doutor Leonélio acabou de colocar. Onde tem um problema, a gente vê o pior do ser humano. A gente vê que os corruptos eles estão aí para se aproveitar dessas coisas. Infelizmente, a gente viu isso.
Mas como eu disse, eu não sou um pessimista. Eu acho que muita coisa tem avançado. Eu acho que a gente tem uma percepção hoje muito diferente da corrupção. E eu acho que uma das possíveis soluções, ou uma das formas da gente enfrentar essa doença, é tentar disseminar ao máximo o que é corrupção. Levar para as pessoas o conceito de corrupção, demonstrar o que é corrupção. Porque muita gente não sabe o que é corrupção, não tem ideia do que é corrupção. Acredita que certas coisas não sejam corrupção e acham que outras são. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em definir o que é ética e o que é moral. Imaginem, então, entender o que é um ato de corrupção ou não é. A gente tem que pensar que a gente vive num país continental, a gente vive num país monstruoso em tamanho, ou um amontoado de vários países, de fato, com realidades totalmente diferentes, umas das outras, tanto culturais quanto sociais e até linguísticas. A gente tem que ter, então, em mente que a gente vive dentro de uma nação enorme, unidas, de certa forma, por uma língua comum, nos seus mais diversos matizes, mas unidas, de certa forma, por uma língua comum, que tem uma compreensão diferente das coisas. Então, eu entendo que a gente tem que conseguir disseminar o que é corrupção. A gente tem que conseguir introjetar nas nossas crianças, principalmente, e nos nossos jovens, o que é o problema da corrupção e de que forma isso atinge a nossa nação. A gente tem que tentar linkar esses atos de prevenção e linkar essas possíveis soluções com questões afetas às pessoas, questões do dia a dia. A gente tem que demonstrar que fazer as coisas de forma correta é bonito, é bom. Tudo isso, de certa forma, é muito complicado e muito simples ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente não pode esmorecer, a gente tem a obrigação de continuar e a gente tem que tentar passar isso e disseminar ao máximo. Muito obrigado, eu agradeço o espaço aqui. Muito bom, doutor Fabrício, também pelas suas considerações. Vocês dois foram fantásticos aqui no que a gente tem de expectativa. Eu notei, uma coisa, eu primeiro também sou super otimista, eu sou super otimista em tudo. Na minha vida eu sempre levo esse lado otimista. Mas nesse ponto que vocês tocaram, acho que tem um lado que nós todos aqui podemos melhorar. E sempre, eu tenho certeza que muitos podem estar boas, mas podemos melhorar. Que é a questão dos controles. Tanto o Dr. Fabrício como o Leonelli falaram. A gente está falando, às vezes, de um lado público, mas esses controles também estão no lado privado. Não importa o tamanho da empresa. Então, o que é perceptível é que controles fracos podem gerar algum tipo de oportunidade para quem tem algo maléfico, vamos chamar assim, de querer burlar, de querer corromper. Então, pensem na construção sempre dos seus controles, pensem que o compliance é um parceiro exatamente, às vezes, para ajudar a evitar algum tipo de problema futuro, que a auditoria é uma das linhas de defesa, é a terceira linha de defesa, que está ali exatamente para poder ajudar, apoiar, que a primeira linha de defesa é a área, vamos chamar assim, comercial, e que essa linha de defesa é para proteger o negócio, é para proteger tudo. E que, infelizmente, a gente tem alguns outros problemas e a gente não pode desistir. Então, se eu falei ainda há pouco que cada um pode fazer um pouquinho, eu acho que vai uma reflexão para a gente, né? O que a gente pode sair daqui, né, desse congresso, desse painel, o que a gente pode implementar na nossa empresa, na nossa vida, para que efetivamente a gente possa melhorar o nosso Brasil, o mundo, num contexto geral, a sociedade, e não simplesmente o CNPJ ou o CPF da pessoa. Então, acho que a gente pode pensar, sair com essa reflexão. Eu vou sair refletindo o que eu posso realmente melhorar. Eu acho que isso foi um grande aprendizado. Finalizando aqui no painel de PLD, Fabrício, muito obrigado por você também ter aceito o nosso convite, o nosso desafio. Leonélio, mais uma vez também muito obrigado por você ter aceito aqui, estar com a gente, estar no fuso horário também, é um pouquinho mais tarde lá, já é noite, então eu queria agradecer e deixar as últimas considerações e agradecimentos se vocês quiserem fazer. Leonélio, pode fazer seus agradecimentos também, depois eu passo para o Fabrício.
Eu agradeço muito a ESN e a todos que nos ouviram por esse tempo aqui. Eu acho que vale a pena a gente continuar fazendo essas reflexões. Todos nós três reforçamos isso. Tenho certeza que todo mundo tem consciência disso. E eu espero que esses momentos sirvam para nos ajudar a lembrar-nos de que nós temos que reverberar isso para aqueles que estão próximos de nós. Não podemos aceitar corrupção, temos que manter controle nas nossas empresas e garantir que, mesmo em situação adversa, a gente siga caminhando e siga caminhando bem, né? Eu acho que é essa a minha mensagem e que todos estejam e sigam com saúde. Obrigado, Leonélio. Fabrício? Quero agradecer, então, o convite da ESN, quero agradecer de novo a doutora Karine, quero agradecer o carinho do Márcio aqui, agradecer a parceria aqui do José Leonélio de Souza, e quero dizer que eu acho que a mensagem é essa, né? Eu acho que, efetivamente, a gente vive num país com riquezas naturais, riquezas de recursos humanos também absurdamente ricas, absurdamente grandes, e a gente não pode esmorecer, a gente não pode deixar de acreditar e tem que seguir fazendo a coisa certa. Eu agradeço, então, olha, muito bom esse painel, é um prazer estar com pessoas como vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Fabrício. Vou aproveitar, eu quero dar um recadinho finalzinho, então vou passar para a Karine também fazer os agradecimentos e fechamentos do nosso evento no contexto geral. Karine. Bom, eu quero agradecer inicialmente ao Instituto ARC, por meio da pessoa do Dr. Giovanni Saavedra, presidente do Instituto, por sempre nos abrir a possibilidade de estarmos aqui, fazendo os nossos congressos, fazendo os nossos eventos, trocando ideias. Quero agradecer a ESN, também na pessoa do Dr. Giovanni e na pessoa do Márcio, que trabalha com afinco em todos esses eventos, é um amigo fantástico, de um conhecimento ímpar em questões relacionadas à lavagem de dinheiro. Quero agradecer por esse dia maravilhoso que nós tivemos. Estamos encerrando o nosso 5º congresso em participação com o Instituto ARC e com a Escola ESN. Todos os painelistas, todos os painéis anteriores foram maravilhosos e toda a ideia de que nós trouxemos durante todo esse dia de hoje veio culminar com esse fechamento com chave de ouro, com a presença do Dr. Fabrício Vecchio e com a presença do José Leonélio. Sempre quando eu falo de compliance, eu falo de ética e de moral, e aí o Dr. Fabrício lembrou muito bem que a gente precisa entender o que é ética, o que é moral, entender o que é corrupção e o que não é. Então, todas as minhas aulas eu falo para os meus alunos de Aristóteles. Eu lembro que Aristóteles disse em Ética Nicômaco que a ética pode ser aprendida, ela pode ser ensinada, né? Que a criança ela pode aprender. Então, que nós possamos, né, enquanto agentes de transformação, depois de todas essas reflexões maravilhosas feitas pelo Leonélio, feitas pelo Fabrício, feitas pelo Márcio, que nós possamos cada vez mais entender o nosso papel. Eu costumo falar muito para o meu esposo, antes de pais, nós somos educadores, e que sejamos efetivamente educadores, não só nos nossos papéis de pais, mães, tios, tias, etc., que sejamos educadores para a vida, que possamos agir com o nosso exemplo e educar, porque é a partir disso que nós vamos efetivamente fazer com que a cultura da ética, da integridade, do compliance, da LGPD, do ISD, da prevenção à lavagem de dinheiro, que tudo isso seja efetivo e que a gente vivencie isso de uma maneira muito real, de uma forma muito real. Agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, um beijo enorme para os meus amigos aqui, encerrando comigo esse painel maravilhoso. Leonélio, Márcio, Fabrício, um beijo, muito obrigada a vocês. E deixo a palavra para o Márcio, para ele fazer as considerações finais. Muito obrigada, estou muito feliz com esse encerramento com chave de ouro. Karine, olha,
primeiramente, eu quero agradecer ao Jacó Coelho Advogados por todo o apoio que eles nos deram, mas especialmente a você. Eu lembro quando a gente conversou lá no início do ano, ainda era um projeto, a gente falando que ia fazer os regionais e que ia ser um monte de cidade, e a gente... E em nenhum momento eu posso compartilhar isso. Ela falou, não, vai ser difícil. Vamos embora, Márcio. Vamos embora, que esse projeto vai dar certo. E realmente estamos aqui no nosso quinto. Estava longe de novembro, hoje está muito perto, hoje está aqui com a gente nesse dia. Então eu quero agradecer realmente por toda a sua parceria, por tudo que você fez aí. A gente fez em conjunto, mas tem muita sua mão, trazendo nomes, preparando a agenda, a gente se falando altas horas da noite para tudo dar certo, né, aqui. Então eu acho que os bastidores, quem trabalha nos bastidores, o Leonélio, o Fabrício sabem disso, como é que é os bastidores de um grande evento. Então foi muito bom estar nesse quinto, e no nosso aqui no Instituto Arc, a gente está no 13º evento desse ano. Foi uma maratona, está sendo, porque ainda não finalizou. Eu queria agradecer a audiência que está aqui com a gente, vem acompanhando ao longo de todos os nossos eventos também, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, porque sem eles a gente efetivamente não teria feito também todo esse trabalho. E aos nossos speakers aqui, palestrantes que falaram, e dos demais palestrantes de todos os nossos eventos, eu quero dizer isso. Nós estamos indo para o nosso próximo e último evento do ano, vai ser no dia 25 de novembro, a gente chama de Compliance Across Regional Pernambuco, mas vai ser o nosso último do ano. A gente espera que tenha a presença de vocês, de mais pessoas ainda, para a gente falar, fazer uma reflexão do que a gente trouxe de informação, de conhecimento. Eu apanhei alguns números, mas hoje eu vou falar, são mais de 100 horas de conteúdo, mais de 300 speakers, a gente teve, enfim, deixa esses números lá para frente, mas é muito bom, e de audiência foram mais de 3.000 pessoas. Tá? Então, isso é muito bom a gente ver o quanto a gente vem crescendo e difundindo a informação para vocês. Vai ser dia 25 de novembro, também o dia inteiro. O painel a gente já está lá, se vocês entrarem no site da EZN, escola.ezn.com.br, vocês já vão achar a programação, já conseguem se inscrever no canal Compliance, ccompliance.com.br, lá tem a programação também. Se inscrevam, garantam a sua vaga, participem com a gente, para a gente também poder falar um pouco do que será 2022. Nem a Karine ainda sabe muito bem. Eu só dei algumas palhinhas que vamos retomar os presenciais, mas a gente vai falar um pouquinho mais lá e vamos manter online também. Então, eu já vou falar as duas coisas. Mas a gente se encontra lá no dia 25, trazer as novidades para o próximo ano. Tá bom? Pessoal, uma ótima noite. Obrigado mais uma vez. Até o dia 25 de novembro. Uma boa noite a todos. Um abraço, excelente final de semana.